Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui para mais uma reflexão baseada no livro Uma Vida com Propósito. Primeiro quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela sua presença, Olha só, nós temos aniversariante aqui, meu irmão querido. Gratidão enorme pela tua presença, pelo teu carinho. Então, hoje nós vamos falar do terceiro propósito, ou o propósito número 3, né? E o 22º capítulo do livro de Rick Warren, né? Uma Vida com Propósito. Então, gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui, honrando a tua vida que está aí me assistindo do lado de lá, querendo ampliar o seu conhecimento, a sua consciência sobre propósito, entender o motivo pelo qual Deus nos trouxe para cá. Por que que eu estou vivendo nesse tempo, nesse lugar, com a família que eu estou, né? Tudo foi minuciosamente preparado para que nós, eu, você, estamos aqui neste momento, vivendo neste planeta. Então, que alegria ter vocês por aqui. Então, o terceiro propósito é, a gente está entrando agora, a partir do momento onde né, o Rick organizou a reflexão, para que a gente agora entre na terceira parte, aonde que durante esse tempo todo nós vamos estar falando, né, que nós somos criados para ser semelhante a Cristo. Vamos ver se você, né, vou só te fazer uma retrospectiva aqui para você entender a sequência, se você não está acostumado a me acompanhar. Estou fazendo uma reflexão baseada no livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, e ela é um diário de 40 dias para que a gente vá conhecendo, refletindo e agindo, para poder no final dos 40 dias entender, clarificar o seu propósito, que não é seu, né? Nós só estamos aqui porque Deus nos colocou aqui, o propósito é dele. Nós só estamos aqui para cumprir o propósito que Deus nos trouxe para cá. Então, vou só fazer uma retrospectiva aqui para você entender, né, a sequência. Por que eu estou dizendo que hoje a gente está entrando no propósito número 3? Então, o Rick, ele dividiu o livro em 5 propósitos. Então, é uma sequência de 7 a 8 aulas para cada propósito, para poder ir, como eu já disse, clarificando, para chegar ao objetivo assim, quando chegar ao final dos 40 dias, você realmente tenha compreendido, se você está assistindo todos os dias ou não, você tenha compreendido qual é o motivo o propósito pelo qual Deus te colocou aqui, colocou a mim, enfim. Então, o primeiro propósito foi uma confirmação baseada na Bíblia, de que nós somos planejados, você, eu, para agradar a Deus. Nós só estamos aqui porque, né, o motivo era. Então, primeiro a gente foi conversando sobre, né, como que nós somos planejados para agradar a Deus, o que faz Deus sorrir, qual é a essência da adoração, como que eu me torno amigo de Deus, como que eu desenvolvo a minha amizade com Deus e qual é a adoração que agrada a Deus. E tem aqueles momentos que parece que Deus está distante da gente. Então são os temas para despertar, para ir clarificando o propósito número 1. O número 2 que nós concluímos ontem fala que nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. Vocês entendem? Olha a organização didática aqui
para um passo a passo, um degrau por dia, para que você realmente vá se inspirando, vá clarificando, tendo essa compreensão. Então, o propósito número 2 foi, né, para que a gente vai tomando esse formato, né, para entender o que a palavra diz sobre eu fazer parte da família de Deus. Então, o primeiro item foi formado, nós somos formados para fazer parte da família de Deus. O que realmente importa nisso? E um lugar para a gente pertencer, né? E como que daí foi falar da vida em comum, cultivando a comunidade, restaurando a comunhão e protegendo a sua igreja, os líderes, né, da comunidade eclesiástica a qual você convive. Então, hoje nós vamos entrar para entender um pouquinho. Nós somos criados para se tornar semelhante a Cristo. Tá. E aí agora é entender o que eu preciso fazer para me tornar semelhante a Cristo. Esse é o tema desse terceiro propósito, para a gente poder um passinho a mais. Seja bem-vinda, minha irmã linda, que bom ter vocês aqui, meus irmãos queridos. Que alegria, gratidão pela presença, pelo carinho de vocês, é maravilhoso. Esse apoio familiar aqui sempre nos fortalece, né? Presença de Deus aqui, mostrando, falando de família, falando de comunhão, falando de apoio, né? E Deus aqui no comando me inspirou para que eu trouxesse esse assunto nesse tempo, né? Já nos encaminhando para o fechamento de mais um ciclo, de uma fase, né? Do ano de 2024, nos conduzindo para a reflexão, ampliando a nossa consciência, para que a gente realmente comece a entender um pouco dos conflitos dos quais vivemos quando não estamos vivendo o propósito pelo qual o Senhor nos trouxe para cá. Então, o objetivo, a reflexão, o objetivo de estar trazendo essa reflexão é essa base, para que contribua para aqueles que já estão despertos entenderem, né? Começarem a clarificar. Será que eu estou vivendo o propósito pelo qual eu fui colocado aqui nesse planeta? E quando a gente está fora disso, a gente está sempre em conflitos, né? Falta harmonia, falta paz, falta felicidade de entender, não, eu estou nessa angústia toda, minha vida não está fluindo, várias áreas da minha vida não vai, por quê? Porque eu estou fora de rota. Então, o objetivo da reflexão deste livro é para isso, para contribuir para aqueles que já estão acordados, estão despertos, que estão querendo realmente entender um pouco mais aquela perguntinha que sempre fica latente na nossa alma. Será? Por que é que eu estou aqui? E se eu estou aqui, estou por quê? Né? Então, se você me acompanhar aqui, você vai ter essas respostas. Então, criados para se tornar, né, nos tornarmos semelhante a Cristo. Essa afirmação, esse esclarecimento está lá em Romanos 8:29, que diz assim, ó, Deus sempre soube o que estava fazendo. Nós só estamos aqui, ele criou o planeta, o mundo, enfim, o universo por nossa, né, para nos colocar aqui. Olha só, ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Deu para entender? Vamos adiante que tu vai entender. Fica aqui. Lá em Colossenses 1:5 está escrito assim, ó, quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Uau! Consegue entender a profundidade, a dimensão disso? Se ainda não consegue, fica aí comigo que
que vai ter esclarecimento. Então, olha só, eu e você, nós somos formados para nos tornar semelhante a Cristo. Ponto. E por quê? Será que eu estou? Como que eu sei se eu estou ou não estou? Vamos acompanhar aqui, ó. Desde o início, tá? Desde o princípio, lá em Gênesis 1:26 fala isso, está escrito lá. O plano de Deus sempre foi nos fazer semelhante a seu Filho Jesus. Lá está escrito assim, ó. Desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante a seu Filho Jesus. Esse é o destino e é o terceiro propósito de vida. Deus anunciou esse intento já na criação, quando ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Algumas traduções têm segundo a nossa semelhança. Gênesis 1:26, então o versículo 26 é muito específico, né, que está falando de toda a criação. Então façamos. Quem que estava com Deus quando ele decidiu fazer o homem, né? Façamos a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Vamos entender um pouquinho mais aqui. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus. Ele criou os animais, ele foi criando uma coisa cada dia. No sexto dia ele criou o homem. Naquele dia ele só criou o homem. Então, olha o privilégio, né? Que honra para nós, e muitas vezes a gente não tem essa clareza, esse entendimento, né? Que é difícil para o nosso cérebro absorver, né? Tudo que essa frase abrange. Porque nosso cérebro não tem, né, esse desenvolvimento, por isso que Paulo falou várias vezes que é pelo Espírito, não é pela carne. Vamos entender o que significa isso, né? Porque é tão profundo e ao mesmo tempo alguns, né, tão misterioso, né? Assim como Deus, né? Somos seres espirituais. Por isso que a nossa mente não consegue entender. É o Espírito que vai entender, né? O que contém nessa frase: façamos o homem segundo a nossa imagem, né? Façamos a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Por quê? Porque o nosso espírito, ele é imortal e ele vai sobreviver ao nosso corpo terreno, né? Nós somos, quando a gente pensa pela mente, é intelectual. Então, nós podemos sim pensar, ponderar, solucionar problemas como Deus. O ser humano é relacional. Podemos dar e receber amor verdadeiro. Somos dotados de consciência moral e podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. Livre-arbítrio, lembra dessa palavrinha? Que significa como que nós somos criados. Então a Bíblia diz que todas as pessoas, não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. Entende isso? Seja bem-vinda. Que bom ter você por aqui, querido. Então, esse é o motivo pelo qual, né, o assassinato, o aborto é um erro, é um crime, é condenado, né, perante Deus. Lá em Gênesis 9:6, o Salmo 139:16, Tiago 3:9, traz essas informações mais claras para os cristãos entenderem por que é proibido, né? Por que Deus abomina esse tipo de pecado, a morte. Vamos em frente, né? Vamos entender a questão da imagem, né? Mas a imagem está incompleta e foi danificada, distorcida pelo pecado. Então, Deus enviou Jesus para restaurar a imagem em sua plenitude, que nós havíamos perdido aonde? Lá pelo primeiro homem, por Adão, pecado, né? Nós somos destituídos do paraíso do Éden. Por quem? Né?
Então vamos avante para a gente entender um pouco mais. Então, como, né? Na verdade, assim, com o que parece a plena imagem e semelhança de Deus. Né? Você consegue entender o que significa isso? Então, ele parece com o quê? Com Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus é a imagem exata de Deus. A imagem do Deus invisível. E a expressão exata do seu ser. Está onde escrito isso? Lá em 2 Coríntios 4:4. Colossenses 1:15 também traz essa abordagem, né? Essa confirmação. Hebreus 1:3. Então, se tu tem dúvida ainda, vai lá e lê. Essa versão, né, é nesse formato, mas vamos ver a Bíblia que tu tem na tua casa, qual é a versão. Então, geralmente nós, as pessoas, uma expressão coloquial, né, entre os seres humanos, diz assim, tal pai, tal filho, filho de peixe, peixinho é, né, essas expressões para dizer. Então, Jesus, a Trindade, né, mas Jesus, Filho de Deus. Então, está se referindo ao quê? A semelhança entre ambos. Então, quando nós, as pessoas, percebemos a semelhança entre eu e os meus filhos, por exemplo, isso me agrada. Quando as pessoas olham para mim, olham para um dos meus filhos e dizem, mas você é parecido com a tua mãe. Não nos agrada? Para mim, eu fico feliz, né, de saber assim que são semelhantes, né? As pessoas estão dizendo, a imagem deles é a minha imagem. Então, para Deus também quer que nós, filhos, né, a gente consiga manifestar a imagem e semelhança dele. De que forma? Vamos entender isso aqui. Lá em Efésios 4:24 diz assim, ó, você foi criado para ser semelhante a Deus em quê? Justiça e em santidade. Então, a questão, né, eu como mãe, eu fico feliz quando diz que meus filhos são parecidos. E não é só parecido na imagem, né, em atitudes, aquilo que eles aprenderam, né, ser honesto, honrar, ser amoroso. Então, também é nesse sentido que a palavra está dizendo, não é o sentido físico. Vamos entender um pouco mais isso aqui. Então, o que, né? Jamais, só uma advertência aqui, ó. Nós jamais nos tornaremos, né, Deus, ou mesmo um Deus. Não é isso. É imagem, é semelhança. Então, essa mentira que muitas vezes está impregnada de arrogância é a mais antiga tentação de Satanás. Porque da onde que vem? Lá do Éden. Quando Satanás prometeu a Adão e Eva que se seguissem seu conselho seriam como deuses. Está lá em Gênesis 3:5. Olha só, não é disso que estamos falando aqui. Tá, porque tem muitas religiões, filosofias da nova era que ainda promovem a velha mentira de que somos divinos e podemos nos tornar deuses. Vamos entender um pouco mais para a gente não fazer confusão. Vamos esclarecer isso aqui. O desejo de ser divino manifesta-se toda vez que tentamos controlar as circunstâncias, o futuro e as pessoas ao nosso redor. Na condição de criaturas que nós somos, jamais seremos o Criador. Deus não quer que sejamos, né, que nós nos transformemos em Deus, num Deus. E sim, que nós nos tornemos o quê? Como Ele, de que forma? Assumindo, né, valores, atitudes e o caráter próprio de Deus. O que a Bíblia fala sobre isso? Está lá em Efésios 4:22. Diz assim, agora é hora, olha o que Paulo, né, escreve. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês
e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Estão entendendo? O que é essa imagem e semelhança? Então, o supremo objetivo de Deus para a minha vida, né, não é o conforto, não. E sim o quê? O desenvolvimento do nosso caráter. Ele quer que nós cresçamos espiritualmente e nos tornemos o quê? Semelhante a Cristo. E como que a gente se torna semelhante a Cristo? Não significa eu perder a personalidade ou me tornar autônomo. Não, não é isso. Deus nos criou a mim, criou você como um caráter único. Nós somos seres únicos, singulares. Portanto, é óbvio que Ele não pretende, né, nos destruir. Vamos entender. Destruir a nossa personalidade. Enfim, vamos entender por que mais. Ser semelhante a Cristo consiste em quê? Consiste em essência, né? Na transformação do caráter, não da personalidade. O que significa isso? Quem me acompanha aqui sabe que eu falo dos traços de caráter. Que desde o ventre materno, a gente, segundo Freud, nós temos bloqueios, dores. E é lá no ventre, isso é o pecado original, que nós somos sequestrados. E aí entra na questão que talvez dá um nó na tua cabeça ali, a questão do mundo espiritual. Então, para não confundir, só para você entender um pouquinho isso aqui. O que Deus quer de nós mesmo? Que a gente desenvolva o tipo de caráter descrito, exatamente, os traços de caráter. Então, o que Deus quer da gente? Desenvolver o caráter qual? Descrito nas bem-aventuranças de Jesus. Por quê? Por conta desses traços de caráter que a gente traz na mente, que foi mielinizado pelo sistema nervoso, e, né, hoje a gente tem a ciência provando isso aí através do Corpo Explica, né, que é uma escola brasileira, mas baseada em Freud, a psicanálise, de explicar isso. Mas vamos ficar aqui um pouquinho só para entender, né? Lá em Mateus 5, de 1 a 12, que tem as bem-aventuranças, é aquilo. As bem-aventuranças que nós precisamos entender que a gente tem esse pecado, tem essas dores, mas que quem já aceitou Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador, nasceu de novo, foi salvo, né? Segundo a palavra, a Bíblia, não sei o que estou inventando aqui, e com isso, o homem velho já ficou, né? O homem natural. Então, é o homem espiritual que consegue, mas tudo começa aqui, uma decisão, livre-arbítrio de eu querer fazer isso, e a fé também. Vamos lá, para não confundir a cabeça de vocês, né? Então vamos entender o que está lá, o fruto do Espírito também está lá em Gálatas 5, 22 e 23, que fala qual é o fruto do Espírito, para a gente entender. No 1 Coríntios 13, né, Paulo fala sobre o amor, né? Então, e nas características de uma vida produtiva e eficiente, descrita por Pedro, segundo Pedro 1, 5, 8. Então, toda vez que eu ou você esquecermos de que o caráter é um dos propósitos de Deus para a minha vida, entender isso, seguir, não ficar com esses traços de caráter que são dores que Freud trouxe, né, denominou, criou esse nome, mas sim, nós cristãos, quando a gente entende as bem-aventuranças, né, o fruto do Espírito, a gente precisa começar o quê? Agir conforme está escrito lá, as orientações, né? Então, quando a gente esquecer disso, se for perceber que está na dor, está no sofrimento, está sendo sequestrado pelos nossos sentimentos, a gente precisa lembrar disso. Isso é a razão, é a mente. É como se virasse uma chave
vou sair desse lugar, que aqui não é meu lugar, né? Então, quando a gente, né, nós precisamos pensar assim, diante disso, quando percebe que você está... Eu gosto do Salmo 23, quando ele fala, né, que andar pelas o vale da sombra e da morte, os passos verdejantes. Então, quando a gente está na dor, a gente está lá no vale da sombra e da morte. Mas, como cristão, tendo esse entendimento, e a partir de agora, eu caio no vale, mas rapidamente eu sei que existe os pastos verdejantes para que eu saia daquele lugar. Então, quando se você não tem esse entendimento, pensa assim, por que é que está acontecendo isso comigo? Né? Por que estou passando pelos momentos difíceis? Uma resposta poderia ser, né, que a vida é necessariamente difícil, pois é isso que nos possibilita crescer. Lembre-se, aqui não é o céu. Então, se você está me acompanhando, já foi, né, a gente já trouxe essas questões lá no item onde, quando parece que Deus não responde. Está explicando lá por que razão que acontece essas questões da gente ir para o vale da sombra e da morte. Então, porque na verdade assim, muitos cristãos, né, interpretam até erroneamente a promessa de Jesus acerca da vida completa, que está lá em João 10:10. Como se isso significasse saúde perfeita, né, saúde de vida, uma vida confortável, felicidade né, sem ser interrompida, plena realização dos sonhos, alívio instantâneo, né, dos problemas, por meio da fé, da oração. Resumidamente, né, acredito que a vida cristã seja fácil e vivem a expectativa de um céu terreno. Por que não é? Vamos entender um pouco mais. Seja bem-vinda, William. Que bom ter você por aqui, meu querido. Quanto tempo. Porque essa é uma perspectiva considerada egocêntrica. Por quê? Né? Porque Deus, ele é uma espécie... Porque daí a pessoa acha que Deus é uma espécie do gênio da lâmpada, né? Que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta de realização pessoal. Mas Deus não é o nosso criado, né? E caso deixamos, né, nos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ficaremos o quê? Grandemente desapontados, ou viveremos uma constante recusa em aceitar a realidade. Vamos, claro, mais adiante a gente vai ver isso, que com Deus fica mais fácil, sim, mas não significa que vai deitar em berço esplêndido. Vamos entender isso, né? Porque uma coisa que a gente não pode esquecer, que a vida não gira em torno de nós. E que nós estamos aqui para crescer, para aprender, para servir, não só ser servido. Vamos entender isso, né? Deus, né, ele proporciona... Por quê, né? Por que Deus lhe proporciona um céu aqui? Quando ele já planejou o verdadeiro céu, para quê? Para nossa eternidade. Nossa alegria, nossa paz, o nosso, né, nosso sossego é aonde? Na eternidade, não é aqui. Aqui a gente veio para trabalhar por Ele. Pensa em Jesus. Jesus veio, fez, né, não tinha sossego. Aquela multidão cercava ele dia e noite. Ele às vezes precisava se retirar para descansar um pouco, porque também era homem, humano. Era Deus, mas também era homem. Né? Tinha fome, tinha frio, enfim, conosco não é diferente, mas vamos entender aqui para não sair correndo aí e achar que, né, que agora o negócio é esse, né? Então, o objetivo de Deus para a gente estar aqui é construirmos e fortalecermos o nosso caráter para viver no céu. Vamos agora entender um pouco a obra do Espírito Santo de Deus em você. Cristo já disse isso, né? Para os discípulos que estavam lá desesperados, eu vou, né, para que o Consolador venha. Então vamos entender esse Consolador, o Espírito Santo. Então, qual é a tarefa do Espírito Santo? É produzir um caráter semelhante ao de Cristo em nós. Onde que está escrito isso? Lá em 2 Coríntios 3:18 diz assim:
À medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, torna-nos mais e mais semelhante a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Vamos entender, né? Então, o processo pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado de santificação, que é o terceiro propósito de vida neste mundo, a santificação. Vamos entender um pouquinho mais, tá? Nós não podemos reproduzir o caráter de Jesus por esforço próprio. Decisões, né, por exemplo, de ano novo, né, a força de vontade, as melhores intenções não são o suficiente. Por isso que muitas vezes a gente faz tudo isso, mas chega num ponto, principalmente quem é cristão, chega num ponto que não se resolve, não se satisfaz. Por quê? Somente o Espírito Santo tem o poder para realizar as transformações que Deus deseja em nossa vida. Como que eu sei disso? Está lá em Filipenses 2,13, olha o que Paulo escreveu. Deus está operando em vocês, dando-lhe o desejo de obedecer e a capacidade de fazer o que lhe agrada. Então vamos pensar um pouquinho. O que é o poder do Espírito Santo? Imagina ali, né, as manifestações miraculosas, emoções intensas. Esse é o poder do Espírito Santo, é indescritível, né? Mas na maioria das vezes esse poder, né, atua na minha vida, na sua vida de forma discreta e silenciosa. De modo que muitas vezes a gente nem percebe. Ele frequentemente nos toca como uma brisa suave, conforme está escrito lá em 1 Reis 19:12. Vamos entender um pouco mais. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação do Espírito Santo em nós. Vamos pensar um pouquinho mais. Lá em Colossenses está escrito assim, ó, pois este é o segredo, Cristo vive em vocês. Colossenses 1:27. É como isso acontece na vida real? Se você já teve a experiência, né, de ser batizada pelo Espírito Santo, e se não teve, para entender um pouquinho aqui. Pelas escolhas que fazemos. Nós escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida. Confiando em quem? Que o Espírito Santo de Deus nos concederá força, amor, fé e sabedoria para agir. Uma vez que o Espírito Santo vive em nós, essas coisas são sempre à disposição quando necessário. Então vamos entender a atuação, né? De que forma que eu posso cooperar, porque eu posso cooperar, né? Você pode com a obra do Espírito Santo. Vamos um pouquinho mais além, né? Basicamente, várias partes da Bíblia, grande parte, né? Vemos a importante verdade ilustrada repetidamente. Qual verdade? O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Por exemplo, Josué. Josué deparou com um obstáculo intransponível. As águas transbordantes do Rio Jordão, que recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente, num ato de obediência e fé. Foi Deus que deu essa ordem, né? Está lá no livro de Josué 3, 13 e 17. A obediência libera o poder de Deus. Moisés, quando foi atravessar o Mar Vermelho, Deus deu uma ordem e todo o processo ali, né, da vida vivida no deserto ali. Se você conhece essa história, né, entender um pouquinho, senão vai lá para você entender do que eu estou falando. Então, Deus sempre quer que nós agimos. Primeiro, damos o passo, Ele dá o chão. Não sei se faz sentido isso para você, mas vamos continuar aqui.
Então, uma das dicas aqui é não ficar esperando, né? Sentir poderoso e confiante. É seguir adiante, né? Mesmo na fraqueza, fazendo a coisa certa a despeito dos seus medos e sentimentos. Como? É assim que você coopera com o Espírito Santo. Essa é a forma de seu caráter se desenvolver. Ou essa é a forma da gente vencer os obstáculos, os medos que a gente traz desde a infância. Então, olha o que a Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a uma criança que se desenvolve. Cada metáfora exige uma participação ativa. Sementes devem ser plantadas e cultivadas. Edificações devem ser construídas. E elas não aparecem do nada. E as crianças devem comer e se exercitar para crescer. Então, esses são vários, né, exemplos dados na Bíblia para entender como que Deus age. Vamos lá. Embora que o esforço, né, não tenha feito, né, efeito para a salvação, ele está relacionado com o crescimento espiritual. Pelo menos em 8 ocasiões do Novo Testamento nos é dito para fazermos todo o esforço. Lucas 13, Romanos 14, 19, Efésios 4, 2 Timóteo 2, 15, Hebreus 4, 11, Hebreus 12, 2 Pedro 1, 5, 2 Pedro 4. Então, em nosso crescimento, até nos tornarmos, né, semelhante a Deus, a gente precisa crescer. Então, nós não podemos apenas ficar esperando que isso aconteça. Nós precisamos agir, fazer a nossa parte. Vamos entender um pouco mais? Olha o que Paulo explica lá em Efésios 4, 22 e 24. As 3 coisas que devemos fazer para nos tornar semelhante a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Né? Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, decisão. Vocês entendem? Olha já o que Paulo orientou, advertiu. Para os cristãos, assim que eles eram batizados, né? Já para entender, não adianta agora, fui batizado e ficar aqui de braços cruzados. Não, tinha que mudar, tinha que largar, né, os velhos hábitos e Paulo falou algumas vezes também do homem velho, né? Vamos à frente. O segundo lugar, devemos mudar o nosso pensamento. Deixe que o Espírito transforme sua maneira de pensar. Olha o que Paulo, lá em Efésios 4, 23. Deixe que o Espírito Santo transforme sua maneira de pensar. A Bíblia diz que nós somos transformados pela renovação de nossa mente. Né? Lá no Romanos 12, 2. Para conhecer qual é a boa vontade de Deus, perfeita vontade de Deus. Vamos, então, a palavra grega para transformado é metamorfose. Então, usada em Romanos 12, 2 e 2 Coríntios 3, 18. E hoje é aplicada para descrever a fantasia, né, ou a fantástica metamorfose sofrida pela lagarta até se tornar borboleta. Esse é um belo exemplo. Né, para você entender do que acontece espiritualmente conosco quando permitimos que Deus dirija nossos pensamentos. Somos transformados de dentro para fora, tornando-nos mais belos e sendo liberados para voos mais altos. Olha só. Que Deus nunca dá algo. Se tu dá um passo e tu ficar estagnado, não vem o próximo chão. Vamos para o terceiro lugar. Nós precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. E como, né, nós habitualmente agimos.
Então a gente precisa perceber isso. Se a gente está em consonância, para isso a gente precisa conhecer, para poder viver e mudar os nossos hábitos para nos tornar, né, desenvolver os hábitos de Cristo. Vamos entender um pouco mais. O que diz lá em Efésios 4:24? Diz assim: a Bíblia diz que nós devemos revestir-nos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E aonde que é a verdade? Sou o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos ver. Deus usa a sua palavra, a Bíblia, né, as pessoas e a circunstância para nos moldar. Se você está sofrendo, você está vivendo um conflito grande, é para ser moldado. Deus está nos preparando para quê? Para algo maior. Então, tem 3 fatores indispensáveis para o desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus proporciona a verdade de que precisamos para crescer. Os filhos de Deus contribuem para quê? Com o apoio de que necessitamos para crescer, e as circunstâncias promovem o ambiente para pormos em práticas as características de Cristo. E aí é que mora, aí que a gente fica aprisionado. Se a gente não conhece isso, não entende que a gente precisa crescer, que os conflitos das nossas vidas é para que a gente consiga crescer. É porque nós precisamos ser transformados, viver essa metamorfose. Mas se a gente não tem esse conhecimento, a gente fica preso e não flui, não vai para a vida. Vamos pensar, né? Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, reunir-se regularmente com outros fiéis e aprender a confiar no Senhor nos momentos difíceis, garanto que você se tornará mais parecido com Jesus. Vamos entender como, tá? Porque muitos de nós presumimos que o estudo bíblico e a oração é tudo de que necessitamos para crescer espiritualmente. Mas é importante esclarecer algumas questões da vida, né? Que tem coisas na vida que nunca serão transformadas somente pelo estudo bíblico e pela oração. Por quê? Porque Deus usa pessoas. Anteriormente, seja bem-vinda, Nânia. Que bom ter você aqui, minha querida. Então, assim, ó, nos capítulos anteriores a gente já viu isso. Ninguém veio sozinho neste mundo, a gente precisa de outras pessoas. A gente precisa do apoio, né? Precisamos do médico, da terapeuta, dos amigos, do pai, da mãe. Então, só para entender isso. Por que ele prefere agir por meio dessas pessoas e realizar milagres? Para que possamos o quê? Depender um dos outros para viver e alcançar a comunhão. Ele quer que crescemos juntos. Vamos ver se isso fica mais claro para ti. Né? Tem algumas religiões, né? As pessoas, na verdade, consideradas mais santas e maduras espiritualmente, são aquelas que se isolam das outras em monastérios, né, no topo de montanhas, afastadas, né, do pernicioso contato com os outros seres humanos. Só que isso não é bíblico, mas enfim, né? A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento. Por que razão, né? Porque nós precisamos ter as pessoas em volta e interagir com elas. Nós precisamos fazer parte de uma igreja, de uma comunidade. Por quê? Vamos pensar na família que a gente cresceu. Se a gente entendesse que essa família é um lugar de crescimento, de fortalecimento,
para a gente poder ir adiante e realizar o propósito pelo qual nós estamos aqui, a gente honraria mais os pais da gente, muitas vezes. Vamos entender isso, né? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito ao quê? Aprender a amar como Jesus amou, né? E se a gente não pode ser semelhante a Jesus, né, na prática, sem se relacionar com as outras pessoas. Lembrando, né, que tudo consiste no amor, amar a Deus e amar os outros. Porque senão seria muito fácil se Deus quisesse, porque ele pode, se ele quiser, por que ele não resolveu todas as questões sem mandar o filho dele, né, para vir nascido de mulher, para poder o quê? Era uma lei, precisava que fosse assim, para morrer por nós, para nos salvar. E a gente tem o livre-arbítrio de escolher se a gente quer ser salvo ou se a gente não quer. Se a gente quer ir viver na eternidade com Cristo ou se a gente quer ir para outro lugar. Existem só esses dois caminhos, céu e inferno. Vamos adiante, vamos entender assim, agora um pouquinho mais. Para se tornar semelhante a Cristo, o caminho é um pouco lento e o processo é um processo de crescimento. Nenhuma criança nasce hoje e já sai comendo, já tem dentes amanhã e já sai correndo. Não é assim. Tudo é um processo. Tudo é ciclo. Nós, por exemplo, estamos encerrando um ciclo de um ano de 2024. Hoje nós também estamos encerrando um ciclo de uma semana, porque tudo é assim, é um processo. Então, vamos entender. Quanto à maturidade espiritual, não é instantânea, nem automática. É um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. Olha só. A respeito desse processo, Paulo afirma: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a Ele. Efésios 4:3. Se tiver um tempinho, vai lá depois ler para você entender do que o tema que nós estamos abordando aqui hoje. Tá. Nós somos uma obra em construção, isso é fato, né? A nossa transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus, durará o restante da nossa vida. Mesmo assim, não será completa aqui. É uma parte, né? Ela vai terminar quando? Quando nós formos para o céu ou quando Jesus voltar. Então, qualquer particularidade ainda não desenvolvida do caráter se resolverá. Mas não dá para ficar de braços cruzados que não vai acontecer automaticamente, como já foi dito. Porque a Bíblia diz que quando finalmente formos capazes de ver Jesus com perfeição, vamos nos tornar perfeitos como Ele. Lá em 1 João está escrito assim, ó, 1 João 3,2 diz assim: não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. No entanto, sabemos que, quando Ele chegar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente é. Só que acontece que muitos de nós, né, e das confusões da vida cristã, tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar nosso caráter do que qualquer outra coisa. O objetivo de Deus é esse. Preocupamos-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos, como que carreira devo escolher. A verdade é: existem muitas carreiras diferentes que podem estar de acordo com a vontade de Deus na minha vida, na sua vida. Então, não é a carreira, é entender a nossa identidade e clarificar o nosso propósito. E não importa aonde você for, você vai praticar isso, né? Então, na verdade, o que mais importa para Deus é, né, não importa, né, qual escolha, o que depende disso é a nossa postura perante Cristo. Então, lá 1 Coríntios afirma isso, 10, 31, 16, 14, Colossenses 3, 17 e 23 esclarece bastante sobre isso, traz essa clareza maior. Então, Deus está o quê? Interessado em quê?
está interessado em quem nós somos e não no que nós fazemos. Vamos pensar. Nós somos seres humanos, né? Não fazeres humanos, somos seres humanos. Deus se preocupa muito mais com o seu caráter do que com a sua carreira. Porque nós vamos levar o quê? O caráter para a eternidade, não a nossa profissão. Vocês entendem isso? Olha o que a Bíblia adverte sobre isso lá em Romanos 12:2, né? Não se ajuntem demais à sua cultura, né? Não se ajuste demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Então, o que nós precisamos fazer? Né? A gente precisa ter clareza disso. Se eu não tenho conhecimento, vida leva eu, né? Deixa a vida me levar. E quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a despertar para isso, começam a dar, a nossa vida começa a dar sinais. A primeira coisa é aquela angústia aqui no peito, aquela insatisfação, que eu não sei o que estou fazendo aqui, nada tá bom, né? Então, quando a gente está moldado, se deixou moldar, sair desse quadradinho, às vezes é bem desafiador. Mas, você que está aqui, se você já tem essa informação, se você está aqui, está me ouvindo, é porque já está despertando para isso. O Espírito Santo já está trabalhando aí, né? Para que você deixe de ser, né, essa programação do mundo, da cultura. Vamos entender aqui um pouco mais e se torne realmente cristão, né? Porque Deus, Ele continua, sempre foi e sempre será. Ele está muito mais interessado no que nós somos, né? Não a forma que a gente faz. Ele sabe que nós somos filhos, criaturas, e nós temos que tomar só a decisão de viver o nosso propósito, o propósito pelo qual Ele nos trouxe até aqui. Então, por quê? Cristo não morreu na cruz apenas para que pudéssemos levar uma vida equilibrada e confortável, não foi para isso. O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos mostrar e nos tornar semelhantes a Ele, antes de nos levar para o céu, decisão. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino final. Então, nós temos que nos responsabilizar por isso, se quisermos ir para o céu. A escolha, decisão. Eu espero que o Espírito Santo realmente tenha tocado no teu coração, que essa sementinha hoje aqui plantada, regada, que o Espírito Santo, né, você permita ser, deixar ela germinar, crescer, florescer, para se tornar semelhante. Então, as bem-aventuranças e os frutos do Espírito já dão uma direção bem boa do caráter de Deus. Então, eu agradeço a Deus pela tua presença, pela tua companhia, Espírito Santo aqui conosco nesse momento, né? Eu creio sim que Ele está movendo na sua mente, para você conseguir deixar descer até o teu coração e começar as mudanças necessárias que são urgentes. Então, hoje o tema, né, foi nós somos criados para nos tornar semelhantes a Cristo. Nos tornar, processo, nunca termina enquanto a gente estiver aqui. Para isso a gente tem que entender o que está escrito lá no 2 Coríntios 3:18, que diz assim, ó, conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. Refletir nas nossas ações. Você entende? Eu espero que sim. Então fica ali uma pergunta para você clarificar um pouco mais isso, né?
e olhar assim, ó, em que área da sua vida você precisa hoje rogar pela operação do Espírito Santo para se tornar mais semelhante a Cristo. Ô, minha nora linda, seja bem-vinda, querida. Que bom ter vocês aqui. Então, assim, ó, em que área da sua vida você precisa hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, refletir, né? E orar, rogar para que o Espírito Santo me faça me tornar semelhante a Cristo. Então, volta lá e leia lá em Mateus, né? Vai lá, que a gente já falou aqui, né? As bem-aventuranças, pois Gálatas, para você entender um pouquinho mais, né? Os frutos do Espírito. E se você ainda não sabe, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Como que eu vou ser, né? Eu fui criado, se você não acredita nisso, né? Eu fui criado para me tornar semelhante a Cristo? Sim, é uma afirmação. Eu fui criado, você foi criado para nos tornar. Mas é um processo, como a gente já viu aqui hoje, né? Isso, Adri, assim, ó, qual área da sua vida hoje eu preciso rogar para que o Espírito Santo me torne mais semelhante a Cristo? O que eu preciso mudar o meu caráter? O que eu preciso colocar o caráter de Cristo na minha vida? Qual é a dor que eu estou vivendo? Vocês entendem isso? Um beijo no coração de todos. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Que o Espírito Santo realmente que vocês consigam orar e ter esse entendimento e melhorar, né? Se tiver dúvidas, me pergunte, compartilhe comigo. Vamos juntos crescendo, porque sabe que aqui é um processo. A gente sobe um degrau hoje, amanhã outro, mas não dá para parar. Mas também tem que saber para onde que a gente vai. E a gente sabe como. Leia hoje as bem-aventuranças e os frutos do Espírito. Um beijo no coração de vocês, gratidão enorme pela presença. Obrigada ao Pai, obrigada ao Filho, obrigada ao Espírito Santo pela vida de cada um de vocês, por estarem aqui. Beijo no coração de todos. Beijo, beijo.